Consultório referência de hoje vai falar sobre o seu consultório precisa ser encontrado. Então hoje a gente vai falar sobre Google Ads. Então como que a gente usa o Google Ads para conseguir captar paciente e para conseguir posicionar o seu consultório da melhor forma possível. Primeiro de tudo eu quero começar falando que criar uma campanha no Google para o seu consultório é a parte mais fácil. Isso aí você faz em 10 minutos, 15 minutos, em meia hora você bota uma campanha no ar e bota uma campanha para rodar. O que é difícil da gente fazer? É a gente criar uma estratégia, é criar uma estrutura para que a minha campanha no Google seja assertiva, para que ela realmente me traga pacientes potenciais e pessoas que realmente convertam ali e se tornem pacientes. A pior coisa que eu posso fazer é colocar uma campanha por colocar. Eu não estudei antes o público, eu não estudei antes o que eu estou fazendo, eu não sei quanto que eu posso pagar por paciente, eu não sei quanto que eu posso pagar por clique, eu não sei quanto que eu posso pagar ali por agendamento realizado. Eu fui lá, criei uma campanha e ponto, sem pensar em nada. Essa é a pior coisa que você pode fazer. O que é importante? Antes de você começar uma estratégia de marketing pensando no Google Ads, é que você entenda um pouco sobre o seu negócio, que você entenda um pouco sobre a estratégia que você vai traçar ali. Então você que gaste tempo ali elaborando isso. Realmente eu gasto 1, 2, 3 dias, uma semana criando aí uma estratégia e quando eu vou colocar uma campanha no ar, eu gasto 15 minutos. Então, apertar os botões, colocar ali palavra-chave, escolher a palavra, isso é rápido. Isso é a parte que eu quero que você não gaste tempo pensando. Eu quero que você realmente gaste tempo pensando na estratégia. E é isso que a gente vai falar hoje. Mas vamos lá. Primeiro de tudo por que você deve fazer o Google Ads para o seu consultório? Primeiro de tudo a rede de pesquisa, ela funciona com base na intenção. Então as pessoas já estão procurando ativamente por algo. Por exemplo, quando eu digito endocrinologista no Google, eu estou procurando um endocrinologista. Então, eu já sei o que eu quero. Eu estou buscando ativamente por aquilo. Eu não preciso ser convencido que eu preciso de um endócrino. Eu já quero um endócrino. Diferente das redes de atenção. Por exemplo, o Instagram, por exemplo, o TikTok, por exemplo, ali outras redes sociais, onde ali o paciente ele não está procurando endócrino. Ele pode estar passando ali, algum anúncio chamou a atenção dele e a partir desse anúncio que chamou a atenção, ele despertou o interesse em buscar o endócrino. E o Google não. Esse paciente não tem que despertar um interesse nele. Ele já tem um interesse em ser consultado por mim. Então o Google ele facilita por causa disso. Eu não tenho que convencer ninguém, eu tenho que ser escolhido. Então eu tenho que aparecer na hora certa para eu ser escolhido. Outra coisa, até colocando aqui um ponto extra, as pessoas elas precisam te encontrar. Então por que fazer Google? Porque o seu paciente ele vai procurar o seu nome no Google, ele vai procurar o nome do seu consultório no Google e é importante que você apareça para esse paciente. É importante que ele consiga encontrar o seu consultório. Eu vejo vários médicos que não tem nem o Google Meu Negócio, que é gratuito. Então o paciente procura ali um endereço do consultório e não encontra. Então é muito importante que você possa ser encontrado. Um outro ponto positivo do porquê você deve fazer o Google. Outro ponto importante, por que você deve fazer? Porque ele tem uma baixa dependência da produção de conteúdo. Então, quando no Instagram eu tenho que estar produzindo conteúdo frequentemente, para quê? Para estar ativando ali os meus seguidores, para estar criando consciência, para eu estar ali sendo visto, sendo encontrado. O Google não. O Google eu posso ter um site ali muito bem construído e aquele site que eu fiz uma única vez, ele funcionar durante 3, 4, 5, 6, 7 meses, 1 ano, 2 anos. Então eu não tenho a obrigatoriedade de estar produzindo conteúdo frequentemente. Eu só vou ter que ter um site de qualidade e ficar ali otimizando minhas campanhas. Então fazer o Google para o seu consultório economiza tempo que você vai ter e que você teria na produção de conteúdo. Outro ponto importante do porquê fazer Google, ele melhora o valor da sua marca. Por exemplo, se eu sou encontrado ali no Google entre os primeiros, as pessoas elas vão achar que eu já sou ali o melhor, o médico referência. Então,
gera valor para minha marca ter um bom posicionamento, gera valor para o meu consultório me posicionar da melhor forma possível no Google. As pessoas elas veem valor naquilo. Então, se eu estiver sempre bem posicionado, em geral, isso vai melhorar o valor percebido da minha marca. Que tem a ver com o segundo ponto. Então, eu consigo me tornar referência na minha região muito mais facilmente. Se dentro do raio ali de 3, 4, 5 quilômetros eu sempre sou o primeiro colocado, as pessoas que estão ali me procurando, elas vão achar, nossa, esse médico aqui, ele é referência. Ele sempre está aparecendo para mim, ele aparece sempre nos primeiros lugares ali. Então, esse paciente ali, ele começa a te ver como referência. E outra coisa, se esse paciente ele te acompanha nas redes sociais, e ele vai procurar você no Google, ele vai te encontrar no Google também bem posicionado, isso vai agregar para sua marca. Olha, ele me acompanha na rede social, ele acompanha meu conteúdo. Quando ele procurou por endocrinologista, fui eu quem apareci. Ou seja, esse paciente tem muito mais chance ali de buscar e de falar comigo naquela situação. Outro ponto importante, os ajustes do Google, eles são muito mais pontuais. Então, quando eu vou fazer uma campanha do Google, eu tenho que fazer depois que ela estiver ali tendo resultado, depois que ela estiver performando bem, os ajustes que eu vou fazer são muito detalhe. Eu não vou mudar ali tudo de uma vez. Eu vou ajustar uma palavra, eu vou ajustar um anúncio, eu vou ajustar ali sempre alguma coisa diferente. Eu não vou fazer um grande ajuste e gastar muito tempo ali para otimizar uma campanha depois que ela já está funcionando. Outro ponto importante, eu ganho com o Google uma quantidade de métricas muito boas. Então, por exemplo, eu sei quantas pessoas entraram no meu site, eu sei quantas pessoas viram o meu anúncio, eu sei quantas pessoas apertaram no botão de agendar consulta, eu consigo metrificar ali várias coisas que eu não conseguiria em uma outra plataforma. Então, quando eu faço o Google, eu ganho uma quantidade maior de métricas para eu analisar e para eu ter ali no meu consultório. Outro ponto é, você vai ter um fluxo constante de pessoas interessadas. Então, todos os dias você vai receber mensagens de pessoas querendo agendar consulta. Normalmente, quando o médico ele não tem nenhuma fonte de captação de paciente, o que acontece tem mês que vem muita gente, tem mês que vem pouca gente, tem mês que não vem ninguém. Quando a gente trabalha um Google muito bem feito, você sempre vai ter ali pessoas interessadas. Você sempre vai ter pessoas procurando por endocrinologista na sua região. Você sempre vai ter pessoas procurando por dermatologista na sua região. Então, você sempre vai ter um fluxo aí de pessoas interessadas no seu negócio. E quanto mais você vai ganhando inteligência na campanha, mais isso fica constante. Então, você tem uma previsibilidade de faturamento e uma previsibilidade de agendamentos muito maior. Então, o Google ele fornece isso como ponto positivo. Outro ponto é que você pode linkar ele com o Google Meu Negócio. O Google Meu Negócio ele é de graça. Você já se posiciona no Google sem pagar nenhum real. Quando eu pego o Google Ads e linko ele ao Google Meu Negócio, aí fica maravilhoso. Por quê? Também na parte de geolocalização, quando o paciente entrar ali no Google Maps e procurar por endocrinologista, ele também vai me encontrar. Então eu possibilito, além de aparecer na rede de pesquisa, eu também aparecer ali no Google Maps. E isso como patrocinado, me posicionar bem, mesmo não tendo ali um Google Meu Negócio muito relevante. Então esses são alguns dos motivos para você fazer o Google no seu consultório. Mas nem tudo são flores. Então, também tem algumas situações onde eu não aconselho os meus clientes, onde eu não aconselho que os médicos, eles façam Google. E quais são essas situações? As situações que eu não aconselho que o médico faça o Google é, primeiro, quando ele não tiver um volume de buscas relevante. Então ele fala no Google, ele foi fazer uma pesquisa e ele descobriu que só 5 pessoas no mês procuram aquela especialidade. Não faz sentido eu estar no Google. Por quê? Eu não tenho volume de pessoas procurando. Se a minha especialidade ela for uma especialidade muito ali específica, não tem porquê eu aparecer se não tiver volume de busca. Então você sempre precisa analisar antes para ver qual que é o volume de busca daquela região, para aí sim você ver se vale a pena ou não fazer o Google. Falar para vocês, tem um cliente meu que ele é otorrino e a gente teve que colocar o raio de 100 km para conseguir ter um volume de buscas satisfatório, tá? Então isso é uma análise que você vai fazer porque você precisa ter volume de busca. Outro ponto, quando a jornada de compra do seu paciente for mais extensa. Uma coisa que eu vejo muitas pessoas falando para os médicos
e que eu sou completamente contra é que, nossa, o Google funciona para todo médico deveria estar no Google, ponto final. E isso é um tanto quanto complicado. Por quê? Imagina só, se a minha consulta de endócrino ela custa R$ 1.500, eu posso ter ali o melhor Google do mundo, tá sempre em primeiro lugar, ter um site perfeito. É muito difícil que esse paciente, me conhecendo em uma pesquisa, ele vai lá e fecha consulta comigo. Em geral, esse paciente que paga R$ 1.500, ele tem uma jornada de compra muito maior. Então, é muito mais interessante que eu faça Instagram para ele, ao invés de fazer Google. Então, o Google não é para todo médico, não é para todas as especialidades. Eu tenho que analisar qual que é o tempo que esse meu paciente demora para se tornar paciente. Por quê? Se eu ver ali que esse paciente ele precisa ter uma relação de confiança, ele precisa ali ver valor no meu trabalho antes de estar convertendo, não vale a pena eu chegar no Google de primeira, tá? Eu posso usar o Google como complemento, mas não vai ser a minha estratégia principal. Outro ponto, quando o retorno não vai justificar os meus custos. Por exemplo, eu tenho uma região que ela é extremamente concorrida no Google, tá? Eu sou endócrino dermato em São Paulo. O meu custo ali por lead, o meu custo por clique, ele é muito alto. Então, eu teria que ter ali uma taxa de conversão muito alta para eu conseguir pagar minha consulta. Por exemplo, eu estou gastando R$ 200 para converter uma pessoa em paciente. E a minha consulta custa 250. Talvez, se eu não tiver que esse paciente me retorne, se eu não tiver ali um programa de acompanhamento, talvez não faça sentido você estar no Google. Então, eu tenho que analisar mais ou menos qual que vai ser a minha expectativa de retorno. Por quê? Eu tenho que investir o valor ali e esperar que algo retorne para o meu consultório. Então, quando eu for ali fazer uma campanha de Google, eu tenho que estar ali analisando quanto custa o clique, eu tenho que estar analisando ali minhas métricas, quantas pessoas que entram no site, que estão virando o paciente, estão apertando o botão para agendar, quantas pessoas que estão agendando realmente estão virando o paciente. Então, quando eu vou trabalhar alguma estratégia de Google, é importante que eu analise as minhas possibilidades de retorno, tá? Porque eu posso ver que fica inviável. Se a minha campanha estiver muito cara, por melhor que sejam as métricas, eu não vou conseguir ter retorno, porque a minha consulta não cobre ali os custos que eu vou ter em marketing, tá? E outro ponto, quando não fazer o Google, quando o seu paciente ele precisar ter uma relação de confiança profunda com o médico. Por exemplo aqui, um cirurgião plástico. Eu não vou entrar no Google, colocar cirurgia plástica, apertar o primeiro e vou ali me submeter a uma cirurgia. Não, eu tenho que conhecer esse médico, eu tenho que ter uma relação de confiança com esse médico antes de eu aceitar fazer uma cirurgia com ele. Então, quando a minha jornada de compra for longa ou depender de ter confiança com o médico, não é interessante que você faça o Google, é importante que você trabalhe outras estratégias. Então aqui, vocês viram uma coisa que é muito interessante, que é o que? Não é só eu chegar e fazer uma campanha no Google e ponto final. Tem toda uma... Eu só falei o quando fazer, por que fazer e quando não fazer. Então a gente viu que para eu criar uma campanha, eu preciso ter estratégia. Se eu não pensar na estratégia previamente, eu vou estar perdendo dinheiro e aquilo vai ser extremamente ineficiente. Então não é só apertar botão, abrir campanha e ponto final. Eu tenho que analisar e estudar antes o que eu estou fazendo. E vamos lá. Quais são os pilares do Google Ads? O Google Ads, para consultório, ele funciona de uma forma muito simples. Eu tenho que ter alinhado 3 fatores. Quais são os fatores? Primeiro é a pesquisa. Então, o meu paciente ele procurou por endocrinologista. O meu anúncio é o que aparece. Doutor André de tal, consultório no bairro tal, especializado em tal. Ok, esse é o anúncio, é o que aparece em texto para ele depois que ele procura por endocrinologista. E o site. O que seria o site? É onde ele vai levado, é onde o paciente é levado depois que ele clica no botão do seu anúncio. Esse site, em geral, é importante que ele fale sobre endocrinologista. Então, o Google ele tem sempre pesquisa, anúncio e site. Pesquisa, anúncio e site. E eu tenho que ter esses 3 pontos alinhados. Este é o segredo do Google Ads, que é o básico do básico e que muita gente faz errado.
muita gente, agência, gestor de tráfego, o próprio médico que decide fazer o marketing do consultório, é desalinhar esses pontos. Por exemplo, eu botei ali 1 milhão de palavras. Eu coloquei dor de ouvido, sinusite, rinite, coloquei várias coisas. Aí, um anúncio, a pessoa procurou sinusite. Aí ela encontrou um anúncio de dor de garganta. Não faz sentido. Ela procurou sinusite. Ela não procurou dor de garganta. Então, eu tenho que fazer com que esses dois temas sejam alinhados. Que eu procure dor de garganta, eu encontre um anúncio sobre dor de garganta e quando eu entro no site, esteja falando sobre dor de garganta. Outra coisa que também acontece, a pessoa procura endocrinologista, ela vai procurar achar um anúncio de endocrinologista, ótimo, alinhou os dois pontos, e quando entra no site, é um site de uma clínica, que tem ali 1 milhão de especialidades. Não faz sentido. Eu procurei endocrinologista, eu não procurei dermato, clínico, eu procurei endocrinologista. Então eu quero cair num site que esteja coerente com o que eu procurei. Então quando você for usar o Google para o seu consultório, alinhe esses 3 pontos. A pessoa vai procurar dermatologista, ela vai encontrar um anúncio falando sobre dermatologista, ela vai entrar num site falando dermatologista. Se você alinhar esses 3 pontos, você já vai estar na frente da maioria dos médicos e agências que fazem Google. Porque normalmente é uma misturada só e eu não tenho essa coerência entre esses 3 pontos, tá? Eu vou entrar mais pra frente em cada um deles, mas eu vou mostrar como que eu faço para planejar a estratégia de uma campanha de Google Ads eficiente para o médico. A primeira coisa que eu faço, inevitavelmente, em toda campanha de marketing, seja Google, seja Instagram, seja Facebook, seja qualquer outra plataforma, é analisar profundamente o DNA do paciente. O que seria o DNA do paciente? Eu tenho que entender quem é o meu público-alvo. Porque, por exemplo, eu sou endocrinologista, só que eu sou especializado em mulheres. Então, o meu anúncio do Google, ele pode estar segmentado para mulheres, porque esse é o meu público-alvo. Não tem porquê eu estar atraindo homens nessa campanha do Google. Então, quanto mais eu entendo o meu público, melhor eu vou construir esta campanha e mais eficiente essa campanha vai ser. Então, a primeira coisa que o médico tem que fazer é escolher o público-alvo dele. O que eu vou entender dentro do público-alvo? Eu vou entender aonde que esse paciente mora. Então, eu atendo por telemedicina ou atendo por consultório local. Segundo, o sexo desse paciente faz diferença, não faz diferença? Eu falo com homens, eu falo com mulheres? Qual que é a idade desse paciente? Eu trabalho com pacientes jovens, eu trabalho com paciente adolescente, eu trabalho com pacientes jovens adultos, com idosos. Quem é o meu público-alvo e qual que é a idade dele? Esse é o básico. Então, o básico que você vai ter que definir é as informações demográficas do seu paciente, tá? Outro ponto importante, é importante que você analise profundamente os interesses do seu paciente, porque é aqui que você vai entender quais são os seus diferenciais competitivos e como que você vai se comunicar para que você seja escolhido. Se esse paciente ali vê que você entendeu quais são as dores dele, se ele ali você conseguiu despertar um interesse nele, ele vai te escolher, aí vai escolher o seu concorrente no Google. Então eu preciso analisar profundamente os interesses desse meu paciente. E o que seria analisar os interesses do meu paciente? Seria entender as dores, ou seja, ele está me procurando por quê? Porque ele não encontrou nenhum médico que ajude ele, porque ele está com uma dor há muito tempo, porque ele está com dificuldade ali de encontrar um tratamento para aquele caso. Então, eu tenho que entender profundamente quais são as dores desse meu paciente. O que eu posso também entender? Quais são as dúvidas desse paciente? Ou seja, sobre a minha especialidade, sobre o tratamento que eu ofereço, quais são as dúvidas que esse paciente tem? Olha, ele tem dúvida quanto tempo demora, se dói, se não dói, se é rápido, se é devagar. Então eu tenho que entender isso para toda a minha comunicação estar alinhado para sanar as dúvidas do meu paciente antes mesmo dele me fazer essa pergunta no consultório. Então entenda profundamente quais são as dúvidas desse paciente. E terceiro, desejo. O que esse meu paciente ele quer? Ele quer um atendimento rápido? Ele quer um atendimento acolhedor? Ele quer ter uma experiência no atendimento diferente? O que esse meu paciente ele quer? Por quê? Alinhado com o Google, eu vou fazer um anúncio alinhado com o interesse do meu paciente, alinhado com os desejos do meu paciente. Então, eu vou contornar as dores, eu vou sanar as dúvidas, eu vou gerar desejo. Então, eu tenho que entender profundamente sobre o meu paciente
para que a partir deste ponto eu consiga fazer um anúncio que vai converter ele, um anúncio que vai chamar atenção e que vai fazer com que, mesmo que eu não fique na primeira posição, eu consiga ali ter uma taxa de cliques muito mais alta. Outro ponto importante que eu faço é, depois que eu definir o DNA do paciente, eu mapeio qual que é a jornada desse paciente. Então eu tenho que entender qual que é o percurso que esse paciente percorre antes de agendar uma consulta comigo. Por exemplo, esse paciente ele procura no Google, o que ele procura no Google, depois ele entra no site, depois que entra no site ele manda uma mensagem, depois que ele manda uma mensagem ele vai lá e agenda uma consulta. Esse meu paciente, ele entra no Google, depois ele vai para o Instagram, depois que ele entra no Instagram, ele manda uma mensagem, depois que ele manda uma mensagem, ele entra no WhatsApp, depois ele converte. Eu tenho que entender qual que é a jornada que esse meu paciente percorre. Porque, entendendo a jornada, eu consigo ver como que o meu Google se encaixa na jornada desse meu paciente. Então, como é que eu faço para estudar essa jornada? Primeiro eu faço uma pergunta. O meu paciente, ele me procura no Google? Olha, ele me procura no Google. Ótimo. Já é um ponto muito positivo para eu ter uma campanha na rede de pesquisa do Google. Se eu concluir que ele não me procura no Google, o que é importante ali que eu tenho em mente? Ele procura outra coisa no Google que não é minha especialidade? Por exemplo, eu sou otorrino. Só que o meu paciente, ele não sabe que ele precisa de um otorrino. Então ele não procura no Google otorrino. Ele procura dor de garganta, ele procura dor de ouvido. Então, ele me procura no Google. Só que ele não me procura com o nome da especialidade. Ele procura com o nome da patologia. Então, excelente. Eu consegui entender ali como que esse paciente me procura. Ele procura pela minha especialidade. Excelente. Ponto muito positivo. Outro ponto importante que eu sempre gosto de procurar, que é, esse paciente ele se importa com quem vai atender ele? Por exemplo, ele se importa se é o doutor fulano ou o doutor Beltrano ou não? Eu, por exemplo, quando vou procurar um médico, eu procuro o que seja mais perto de mim e que tenha a agenda mais próxima. Então eu não me importo quem vai me atender, eu importo que seja rápido. Ao mesmo tempo, pode ter um paciente que ele se importa muito com o médico. Então, eu estou escolhendo ali um endocrinologista que vai cuidar ali da parte de performance minha. Eu sou um atleta. Para mim, faz sentido que vai me atender. Então, eu procuro no Google, mas eu estou em um processo de escolha. Então, nesse caso, o site desse médico tem que ser muito bem trabalhado para que ele gere confiança para ele ser escolhido para esse paciente. Outro ponto importante, entender se esse paciente ele usa ou não as redes sociais e quais redes sociais ele usa. Por exemplo, ele usa o Instagram, ele usa ali outra plataforma. Por que eu vou entender isso? Para eu saber que, olha, por mais que eu não faça uma campanha de Google, eu posso fazer uma campanha de Instagram. Então, a gente está falando em Google, em criar uma estratégia de Google para o seu consultório ser encontrado. Mas, no meio da minha análise, eu posso concluir que eu posso ter uma campanha ali no Google Meu Negócio, ter um Google Meu Negócio bem construído, mas o meu foco vai ser o Instagram. Então, eu criei uma estratégia e adequei a ferramenta à minha estratégia. E não quis encaixar ali a minha estratégia em qualquer ferramenta. Eu não faço isso. Primeiro eu entendo o que é mais eficiente para o meu consultório, o que é mais eficiente para a captação de pacientes, e a partir deste ponto, aí eu vejo como é que eu vou colocar isso na plataforma. Outro, depois que ele descobre que ele precisa do meu serviço, em quanto tempo ele marca uma consulta? Ele demora quanto tempo ali para ele estar agendando essa consulta? É rápido? É demorado? Porque se for demorado, faz sentido que eu tenha no meu script de vendas do meu consultório ali vídeos, um canal no YouTube que eu possa jogar esse paciente, produzir conteúdo no Instagram. Então eu trouxe o paciente pelo Google, só que eu converti ele e eu gerei valor pelo Instagram. Ótimo, é uma estratégia, eu linkei duas ferramentas. E eu tenho que entender quais são as etapas que esse cliente percorre e que esse paciente percorre até agendar uma consulta. Por que eu preciso ter isso? Para eu saber aonde está o erro e para eu conseguir metrificar. Por exemplo,
Uma coisa que eu escuto muito é: a LED, eu faço marketing, eu faço anúncio, só que eu não consigo fechar consulta. Aí eu pergunto, o problema é do marketing ou do comercial? Por exemplo, você está recebendo 100 mensagens por mês no WhatsApp e não está fechando nenhuma consulta. Será que o problema é do marketing? Porque você está recebendo mensagem. Então aí o problema é do comercial. Eu tenho que melhorar a minha taxa de conversão. É muito improvável que de 100 pacientes, todos eles seriam desqualificados. Então eu vou melhorar meu comercial. Aled, eu estou recebendo 10 mensagens. Então talvez o problema seja o marketing. Eu estou tendo um baixo volume de pessoas entrando em contato. Então, se não tiver essas etapas muito bem definidas, se não tiver as etapas ali do meu funil muito bem mapeadas, eu não vou saber aonde está o erro. Então eu tenho que entender isso. Até dentro da campanha do Google, eu tenho que entender sobre as métricas que estão ali. Por exemplo, tem muita gente ali que entra no meu anúncio. Então muita gente vê o meu anúncio. Só que poucas pessoas clicam. Então o meu problema está na taxa de cliques. Outro ponto importante, tem muita gente que entra no meu site, mas pouca gente aperta um botão para marcar uma consulta. Então o problema está no meu site. Então eu tenho que metrificar isso, eu tenho que ter esses indicadores para eu saber o que eu vou melhorar. Eu melhoro os anúncios, eu melhoro o site, eu melhoro o meu comercial. Então eu tenho que ter ali mapeado toda a jornada que o meu paciente percorre e conseguir metrificar isso, tá? Quais são as métricas que, em geral, eu costumo acompanhar? Eu acompanho principalmente visitas ao site, quantas pessoas estão ali entrando no seu site, mensagens recebidas, quantas pessoas estão te mandando mensagem, porque daí eu tenho a taxa de conversão do seu site. Depois, a quantidade de agendamentos. Então, com isso eu consigo saber que de 10 pessoas que mandaram mensagem, 5 agendaram. Então, 50% das pessoas estão agendando. Então, eu consigo ver a minha taxa de conversão de agendamento. Quantidade de consultas. Aqui eu vejo uma coisa que a gente chama de no-show. Por quê? Se eu tiver 10 consultas agendadas e só 5 consultas realizadas, eu sei que tem 50% das pessoas que não estão indo na minha consulta. Estão desmarcando, estão faltando. Aí eu posso criar um processo comercial para lembrar essas pessoas de irem na consulta, tá? Outra métrica que eu começo a acompanhar também, a parte ali da taxa de cliques do seu anúncio. Então, quantas pessoas ali viram o seu anúncio e quantas pessoas clicaram. Se você tiver contato e acesso a essas métricas, já está excelente. Você já consegue ter uma noção de todo o seu funil de vendas e você consegue saber aonde que você vai melhorar. Então, aí você consegue realmente ter uma estratégia de Google muito eficiente. E hoje, mais no final da live, eu vou falar como que eu faço para criar na prática uma estratégia do Google Ads. Então pronto, mapeei o DNA do meu paciente, entendi a jornada de compra desse meu paciente e escolhi quais são as métricas que eu vou acompanhar no meu consultório. O que eu preciso fazer? Eu preciso ali agora estudar o meu negócio. Por quê? Se eu vou estar competindo com vários médicos, se eu vou estar competindo com vários consultórios, eu tenho que saber ali o que me torna diferente. Eu tenho que saber ali por que o paciente deve me escolher e não escolher outro colega. Então eu tenho que ter acesso às informações necessárias para conseguir entender e criar uma estratégia que convença mais o meu paciente. Então o que eu preciso saber? Primeira coisa é, você vai responder essa pergunta. Por que eu devo me consultar com você? É porque você é o melhor na região? É porque o seu consultório tem a melhor infraestrutura? É porque tem uma equipe multidisciplinar? É porque você atende um convênio X, Y, Z? É porque você é perto, está muito bem localizado? Por que eu devo ser consultado por você? Eu quero que você escreva isso no papel. Por quê? Na hora que você for criar o seu anúncio, eu quero que você coloque essas palavras. Eu quero que você coloque os seus diferenciais competitivos nesse anúncio. Outro ponto importante, eu quero que você entenda quais são as forças do seu negócio. Então, por exemplo, a infraestrutura, os equipamentos, a sua comunicação, a parte do atendimento no WhatsApp acolhedor, empático. Por quê? Eu quero que você use as suas forças a seu favor. Então você vai entender e mapear quais são as forças do seu consultório
para que, a partir deste ponto, você consiga comunicar isso no seu site, comunicar isso nos seus anúncios. Então vai tornar ali a sua comunicação muito mais forte, muito mais sólida quando você comunica as suas forças. Outra coisa, eu quero que você entenda as fraquezas do seu negócio. Por quê? Você tem que contornar essas fraquezas de alguma forma. Por exemplo, se você for ali o médico mais caro da sua região, é importante que você contorne isso de alguma forma. E você pode contornar, por exemplo, com uma facilidade de pagamento. Então, por mais que eu cobre R$600, eu parcelo a minha consulta em 2, 3 vezes. Ótimo, eu consegui saber como que eu vou contornar a objeção do preço. Se eu atender um local muito distante, eu posso dar a possibilidade do atendimento em teleconsulta, em telemedicina. Então, eu vou mapear quais são as minhas fraquezas para que eu consiga contornar elas de alguma forma. Seja no script do meu WhatsApp, da minha secretária, ou seja em alguma coisa no meu site ou no meu anúncio. Você também precisa definir qual que é o seu posicionamento. A gente escuta muito falar sobre posicionamento hoje e ele é um pilar fundamental e sempre foi. Porque eu preciso saber como eu quero me posicionar no mercado para que eu atraia os pacientes certos. Se eu quero atrair o paciente X, eu não posso ter um posicionamento do paciente Y. Por quê? Ele não vai me procurar ou ele não vai querer ser consultado por mim. Então, eu tenho que estabelecer, a partir do paciente que eu escolhi, qual que vai ser o posicionamento que eu desejo. Então, por exemplo, eu quero me posicionar ali como o médico que vai entregar o melhor serviço pelo um preço popular, por exemplo. Então você quer se posicionar com um serviço de qualidade, de excelência, só que com preço popular. Ótimo. Eu quero me posicionar como high ticket. Ótimo. Você quer se posicionar para paciente classe A, classe AA. Ok, sem problemas. Eu quero me posicionar ali como médico que vai atender o maior volume possível de pacientes naquela região por convênio. Ótimo. Você definiu ali o que você quer. Então, não importa o que você quer. Se você quer convênio particular, hoje em dia parece que tem um medo. O médico não pode atender de um jeito ou de outro, nem cobrar R$1.000 e não tem nada disso, nada disso. O médico, ele tem que ter um plano de negócio que faça com que o marketing dele dê para ele o retorno que ele quer no consultório dele. Então, se ele estiver conseguindo atingir o objetivo dele com uma clínica popular, excelente, maravilhoso. Ele tem que fazer isso. Então, é importante que a gente entenda que o seu posicionamento ele tem que estar alinhado com o seu plano de negócio, mas não existe posicionamento correto e posicionamento errado. Você não tem que ser high ticket ou você não tem que ali abolir o convênio. Não tem. Por quê? Eu posso usar o convênio e vender uma cirurgia particular. Eu conheço vários clientes meus que ganham muito dinheiro assim. Eles têm atendimento por convênio e cirurgia particular. E estão super felizes, não querem de jeito nenhum mudar essa estratégia. Então, eu vou entender meu posicionamento. E, conforme eu falei, eu tenho que entender como que é o meu plano de negócio. Ou seja, o meu Medical Business Plan, que eu chamo e que eu ensino também no curso. Que é o quê? Como que eu vou fazer para ganhar dinheiro? Ou seja, quanto que eu vou cobrar na consulta, quanto que eu vou investir em marketing, quanto que eu vou ter de custo para isso, quantos pacientes eu tenho que fechar, quanto eu quero ganhar por mês. Então, antes de eu entrar no Google, olha, uma coisa que ninguém fala, eu nunca vi ninguém falar isso até hoje pro médico. Eu nunca vi ninguém falar isso pro médico, que antes de ele entrar no Google, antes de ele entrar no Instagram, ele tem que criar o Medical Business Plan. Ele tem que criar o plano de negócio do consultório dele. Por quê? Porque eu preciso ganhar dinheiro. Eu preciso que os meus pacientes deem retorno para o meu consultório e façam com que eu atinja os objetivos que eu me propus. Seja de faturamento, seja de retirada mensal, seja de expansão. Então, eu tenho que estar sempre alinhando a minha estratégia de marketing ao meu plano de negócio. Sempre, sempre. E isso aí tem a ver com posicionamento, preço, volume, localidade, tudo isso, tá? Vamos lá. Depois que eu entendi todas essas informações, agora eu vou na parte prática do Google. Então a gente ficou aqui quase meia hora só falando quais são os pontos principais antes de eu criar minha campanha. Então a gente viu por que fazer o Google, por que não fazer, os pilares do Google, como que funciona o anúncio do Google, sempre alinhado anúncio, pesquisa e site. A gente viu o DNA do paciente. A gente entendeu como que eu mapeio a jornada desse meu paciente,
sobre como que eu crio ali um funil de vendas, como que eu faço o estudo do meu negócio para a partir desse ponto eu bolar uma estratégia. Então agora você entendeu como que funciona ali uma campanha de Google realmente. Não é só chegar e colocar ela no ar. Eu tive que entender todos esses fatores antes de eu entrar com ela, antes de eu criar essa campanha. E agora para mim ficou muito mais fácil. Porque eu já sei o que eu vou fazer, eu já sei como o meu paciente procura, eu já sei o que eu vou escrever ali, eu já sei como eu vou construir o meu site. Muito importante, você tem que ter um site bom. O que é um site bom? Que ele carrega de maneira rápida, que ele tenha ali um visual minimamente interessante que gere valor, que ele tenha fotos suas, que ele ali descreva o que você faz com facilidade. Então eu não posso ter ali um site que é muito confuso, ou que demora muito a carregar, é um site muito pesado, que eu não sei onde que eu clico para agendar consulta. Então, se você for criar uma campanha do Google, tenha um site bem construído. Invista em um site coerente, que faça sentido e que gere valor. Tire fotos profissionais. Você só vai fazer isso uma vez. Depois que o site fica pronto, acabou. Então, investe em construir um site, porque senão você vai jogar dinheiro fora. Não tem por que eu conseguir trazer muita gente para dentro do seu site se os pacientes não estão apertando o botão para agendar uma consulta. Então eu tenho que ter algo coerente. Eu tenho que trazer as pessoas e ao mesmo tempo converter elas através do site. E não só isso. Por quê? Se essa pessoa chegar no meu WhatsApp e você não tiver um bom script de vendas, eu também estou jogando dinheiro fora. Por quê? Eu trouxe muita gente, só que o atendimento no WhatsApp demora, é grosso, é rude, a pessoa não acolhe, não atende bem, não responde, não tem follow-up. Esse meu paciente não vai querer marcar consulta comigo. Então eu também tenho que ter um processo comercial alinhado. Então antes de eu fazer o Google, eu tenho que ter um script de vendas para minha secretária e eu tenho que ter um site muito bem feito e muito bem construído, tá? Agora vamos lá, eu vou entregar o ouro para vocês aqui, tá? O ouro. Vou entregar o ouro do ouro das campanhas do Google Ads para consultórios médicos. Primeira coisa, o pilar da pesquisa. Eu quero que vocês tenham, o primeiro teste que vocês vão fazer é uma campanha com uma palavra-chave, que é a palavra-chave da sua especialidade. Tem que tentar fazer isso. Por quê? Esse é um teste que eu faço em toda a conta. Se eu sou dermatologista, eu quero que na minha região todo mundo que procure dermatologista me encontre. Então essa campanha eu faço questão. Então eu vou procurar a minha especialidade, eu vou ver quanto está o custo do leilão e a partir desse ponto eu vou comprar essa palavra-chave. Da mentoria eu faço isso para os médicos e também no curso lá do método 1A eu descrevo como que eu faço isso na prática. Mas, de maneira geral, você precisa ali ter uma palavra-chave da sua especialidade. Isso é fundamental. Então, se você é endócrino, compre a palavra endocrinologista no Google. Então, se você é ortopedista, você vai comprar a palavra ortopedista. Por quê? Porque você quer aparecer na região daquela palavra em primeiro lugar. Eu quero que no raio de 5 km, todo mundo que procure por ortopedista me encontre. Segundo teste que você vai fazer. Esse aqui é um teste. Você vai botar ali algum sintoma. Então, por exemplo, eu tenho um cliente que ele é otorrino. Nós temos uma campanha só de sinusite. Então, a pessoa procura por sinusite, ela encontrou o anúncio de sinusite e ela entra no site dele, onde ele está comentando sobre sinusite. Então, tem as três coisas alinhadas. Então, depois que você comprou a palavra-chave da sua especialidade, você pode testar ali palavras-chave dos sintomas. No caso do otorrino, dor de garganta, dor de ouvido, desvio de septo, eu posso colocar ali rinite, sinusite, ótimo. Então eu vou testar os sintomas. Essas são as duas, 90% das campanhas ou é a especialidade ou são os sintomas, tá? E 75%, eu diria que 80% das campanhas é só sobre a especialidade. Se for essa campanha bem feita, você com certeza ali vai ter bons resultados. Segunda coisa, os anúncios. O que eu vou colocar nesses meus anúncios? Primeira coisa é o termo de busca. Então, na minha campanha tem que aparecer a palavra dermatologista caso eu tenha comprado a palavra dermatologista. Então, sempre vai ter que ter o termo de busca, tá? Segunda coisa, os seus diferenciais. Então, coloca ali o bairro onde você atende, coloca ali alguma coisa que gere valor para o seu paciente, alguma coisa que gere atenção ali para ele, entendeu? Coloca ali a sua frase de impacto, a frase que você acredita, o seu slogan ali do seu site.
Então coloca ali algo que te difira das outras pessoas, algo que te diferencia ali do mercado. Então você vai colocar os seus diferenciais. E vai colocar as dores e desejos do seu paciente na parte do anúncio. Então eu coloquei os termos de busca, eu coloquei os diferenciais e eu coloquei as dores e desejos. Viu que tudo que a gente anotou lá no início eu estou usando agora. Então essas informações, todas elas eu busquei lá no início. E agora eu estou somente pegando elas e colocando para montar o meu anúncio. O site, você vai ter em geral 2 sites, tá? Quando eu trabalho ali a minha especialidade, eu normalmente trabalho com um site institucional. Então, por exemplo, eu sou dermato. Eu posso falar que eu trabalho com acne, posso falar que eu trabalho com algumas doenças de pele, posso falar que eu trabalho com algumas cirurgias, trabalho com cabelo. Então eu posso colocar ali um site geral sobre a minha especialidade. Se eu sou otorrino, posso botar um site que fale sobre rouquidão, dor de garganta, dor de ouvido, sinusite, rinite. Eu posso colocar um site que fale tudo que eu faço. Então, um site mais institucional. Então, quando eu compro a palavra da especialidade, eu faço um site institucional, tá? Quando eu vou comprar a palavra-chave de sintoma, eu faço um site ali que tenha a informação como pilar. Então, por exemplo, se eu procurei ali a palavra sinusite, eu posso ter um site descrevendo os sintomas ali, o tratamento da sinusite. Então, imagina só para esse paciente, ele procura sinusite no Google, ele encontra um anúncio de sinusite, ele entra num site falando só sobre sinusite. A chance dele converter é muito maior. Então vamos lá, recapitulando como que eu monto a estratégia de Google Ads para consultórios médicos. Primeiro é a pesquisa, que é a palavra que eu vou comprar. Eu compro a especialidade ou eu compro os sintomas. Primeiro a especialidade, depois eu testo os sintomas. O anúncio, o que eu coloco? Diferenciais competitivos, dores e desejos e o termo de busca que eu coloquei na minha pesquisa. E o site, 2 tipos de site. Se for especialidade, eu coloco um site institucional, tá? E um site de informação relacionado à palavra do sintoma. Dá para usar o site institucional no sintoma? Dá, funciona. Então você pode usar ele também. E como que eu faço estratégia na prática, tá bom? Então aqui eu coloquei um passo a passo prático. Se você chegou até aqui, você está ouvindo aqui no podcast ou está vendo no YouTube, então é só entrar no Spotify, colocar consultório referência, você vai conseguir ver todos os episódios, já tem 3 episódios já. Também subo no YouTube, Gabriel Aled, o nome do canal. Então pode entrar lá. Aqui não dá para colocar em 2.0, acelerar. Lá você consegue ver, pausar, pegar direitinho. Então também subo para o YouTube. E também coloco os cortes ao longo da semana no Instagram e no short do YouTube e em todas as plataformas. Então você consegue acompanhar em vários lugares. Se quiser só ouvir o que a gente falou hoje, você consegue também ouvir no Spotify. Então você bota lá no Spotify, consegue ouvir. Já tem 3 episódios. O primeiro foi sobre... Vou até pegar aqui, ó. O primeiro foi sobre o que eu faria se estivesse começando o meu consultório do zero. O segundo foi sobre os pilares do marketing médico. O terceiro foram as principais estratégias do marketing para o seu consultório. E o quarto hoje é o seu consultório precisa ser encontrado. Então, corre lá, você consegue ouvir todos os episódios, pode compartilhar também. Sem mais delongas, vamos lá. Qual que é a estratégia na prática para você ter uma campanha eficiente de Google sendo médico e para atrair pacientes para o seu consultório? Primeira coisa é, você vai escrever DNA do seu paciente e vai listar ali idade, gênero, localidade, dores, desejos e dúvidas. Escreve tudo isso. Segunda coisa, pense na jornada do seu paciente. Você vai desenhar. Então, o meu paciente ele me procura no Google com essa palavra, ele vai entrar no anúncio, ele vai entrar num site. Esse paciente ele vai entrar no Google, vai entrar no site, vai procurar no Instagram e depois vai marcar consulta. Então, escreve essa jornada do seu paciente para você entender se você pode fazer só Google ou você pode fazer mais ali de um funil de vendas diferente. Quando eu for mapear a jornada, pensa sempre que o meu paciente, ele se importa com quem está atendendo ele? Olha, ele não se importa, então eu posso ter algo mais breve, algo mais sucinto. Olha, ele se importa com quem vai atender ele, então eu tenho que gerar valor no meu site e gerar valor nos meus scripts de vendas, tá? Depois, você vai ter elaborado um script de vendas para atender as pessoas que estão interessadas em agendar a sua consulta, tá? Próximo ponto, você vai escolher a palavra-chave que você vai usar. Sempre aconselho que você comece escolhendo a palavra-chave da sua especialidade, tá? Próximo ponto, você vai definir o valor do lance.
Dentro do Google, toda palavra ela tem um lance, ela tem um valor mínimo e um valor máximo ali desse lance. É um leilão dessa palavra. Você vai pegar a média desses dois valores, tá? Então, se a palavra-chave estão pagando entre ali, vou botar 2 e 4 reais, eu vou colocar o lance como 3 reais. Depois, você vai escolher o raio. Não sai colocando raio de 20 km. Começa colocando um raio menor e vai aumentando. Então, começa ali com um raio de 2 km, aumenta para 3, para 4, para 5. Por exemplo, numa região como São Paulo, que tem uma densidade populacional muito grande, eu não gosto de colocar raio muito grande, porque você vai concorrer muito, vai ter pessoas muito distantes que não vão querer se locomover. Mas uma região do interior, eu já coloquei 100 km de raio e funcionou muito. As pessoas elas se deslocavam ali 100 km para serem atendidas por esse médico. Então, você vai pensar em qual raio você vai colocar. Outro ponto, os seus diferenciais competitivos. Então, você vai definir quais são os diferenciais competitivos para você criar esse anúncio que você vai fazer no Google. E, por fim, você vai ter um site alinhado com essa busca. Então, vamos lá. Entender como você vai montar uma estratégia de Google na prática. Entender o DNA do paciente, pensar na jornada dele, ter um script de vendas, escolher a palavra-chave, escolher o valor do lance, escolher o raio de 2 km até o infinito, mas aconselho que você comece com 2 km, pode colocar 3 depois, pensar nos diferenciais competitivos para você, na hora, quando você for criar ali o anúncio, você coloca esses diferenciais competitivos e ter um site alinhado com a busca. Então, se você ver aqui esse conteúdo, escutar esse conteúdo 1, 2, 3 vezes, eu tenho certeza que quando você for criar uma campanha de Google, ela vai ser muito mais eficiente. E não só isso. Se você quiser contratar uma agência, contratar algum gestor ali para fazer isso, você já vai saber ali como que você vai cobrar ele para ele fazer isso. Então, você ganhou aqui conhecimento para que esse profissional ele consiga fazer isso, consiga cobrar ele da forma adequada. Então, o conteúdo de hoje ele é toda segunda-feira. Hoje eu fiz na quarta, mas toda segunda-feira nós teremos aqui o conteúdo do Consultório Referência. E o nosso próximo tema da próxima segunda vai ser conquiste a atenção dos seus pacientes. Então vai ser um conteúdo inteiro, um episódio inteiro só sobre Meta Ads, impulsionar e patrocinado. É isso, pessoal, e espero vocês na segunda-feira com outro episódio do Consultório Referência.